E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo dos sistemas corporativos, mas especificamente no famoso ERP. Sabe aquela transição louca do caos absoluto de softwares antigos e desconexos para uma operação totalmente integrada e fluida? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar. Para quem quer entender como as grandes empresas realmente orquestram tudo nos bastidores, fica por aqui, porque a gente vai destrinchar o que é essa ferramenta e por que ela virou o jogo no mundo corporativo. Bom, para não perdermos tempo, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o caos antes do ERP, depois definir o que ele é de fato, passar pelo processo de escolha, entender as fases da implantação e, claro, fechar falando sobre como gerenciar os riscos de tudo isso. Mas olha, antes da gente entrar nos detalhes operacionais, é fundamental entender o peso da coisa. O material de base que estamos analisando traz uma frase bem forte. Uma decisão errada pode significar o fracasso total da empresa. É isso mesmo, fracasso total. Escolher e implantar um sistema desses não é só uma comprinha de software, é um caminho sem volta. Não dá para brincar de tentativa e erro quando a ferramenta vai, literalmente, tomar conta de cada transação do negócio. Então, vamos começar pelo começo. Seção 1. O caos antes do ERP. Imagina a cena. Antes do ERP, a realidade das empresas era, sendo bem sincero, um monstro de Frankenstein digital. As áreas criavam seus próprios sisteminhas isolados, o que virava uma verdadeira colcha de retalhos. A informação simplesmente travava, não fluía de jeito nenhum. E o resultado? Gargalos para todo lado e uma montanha de erros operacionais. Agora, quando a gente olha para o cenário pós-ERP, o contraste é brutal. Unificar a casa inteira num ambiente integrado significa responder rápido ao mercado, cortar custos de forma drástica e ter o controle da operação na palma da mão. Mas e aí, o que faz uma empresa finalmente acordar e falar: precisamos mudar de sistema agora? Lendo as fontes, fica claro que a corda costuma arrebentar por 3 motivos principais. Primeiro, a tecnologia atual fica tão obsoleta que começa a travar o crescimento. Segundo, a empresa cresce absurdamente rápido e os processos antigos não dão mais conta do recado. O terceiro, o próprio mercado pressiona, cobrando a conta daquela agilidade e competitividade que ficaram para trás. Ficar parado? Sem chance, simplesmente deixa de ser uma opção. Certo. Avançando para a seção 2, o que é ERP? Olha só, a palavra integração aqui não é só força de expressão, ela é literal. Pensa no ERP como um grande cubo central, sabe? O cérebro da operação coordenando tudo. A gente não está falando de vários programas tentando conversar entre si por gambiarras, mas sim de uma base única. Desde o pessoal do RH, passando pela cadeia de suprimentos, lá na manufatura, até chegar no financeiro, absolutamente toda a empresa orbita em torno dessas informações unificadas. É tudo conectado. Para entender direitinho onde esse cérebro se encaixa, a gente precisa dar um passo atrás e visualizar a hierarquia da informação dentro de uma empresa. Esses sistemas funcionam meio que como um prédio construído em camadas, que vai desde o chão de fábrica, com aquelas transações do dia a dia, até a cobertura, onde a diretoria toma as grandes decisões estratégicas. É mais ou menos assim. Lá na base do ecossistema, a gente tem o SPT, que cuida do processamento das transações. Subindo um pouco, chegam as informações gerenciais com o SIG, depois os sistemas de apoio à decisão, o SAD, e claro, o CRM ali de olho no cliente. Mas o pulo do gato é o seguinte: o ERP senta lá no topo e bem no centro de tudo isso. Ele abraça todas essas esferas e funciona como a verdadeira espinha dorsal da tecnologia da empresa. Legal, mas como comprar isso? Vamos para a seção 3, o processo de escolha. E aqui as fontes são super categóricas, tá? A postura da gestão tem que ser linha dura. O sistema escolhido tem que atender todas, e eu digo todas, as necessidades da empresa, sem exceção. E como você tem certeza disso? Com demonstrações exaustivas. Nada de ficar só assistindo o slide bonitinho de vendas, não. A equipe tem que ver a máquina rodando na prática, in loco. É vital buscar ferramentas que já tenham nome no seu setor. E mais do que isso, saber exatamente onde elas falham antes de assinar aquele cheque gigantesco. Fechou o negócio? Então, partiu. Seção 4. Fases da implantação. E olha, antes de colocar para rodar, o trabalho de pré-lançamento é brutal. Tudo começa no planejamento, que é, de longe, o coração do projeto. É ali que se define o escopo e o cronograma, com mão de ferro. Depois, o pessoal interno passa para um treinamento inicial só para pegar uma visão mais macro da coisa. E então vem aquela fase de arregaçar as mangas, o levantamento de dados. É fazer fluxograma, checklist e mapear não só como o trabalho é feito hoje, mas como o novo sistema vai mudar e melhorar essas rotinas. Acabou o planejamento? Hora do show! A primeira fase de lançamento é a configuração.
É aqui que os parâmetros são ajustados nos mínimos detalhes para bater com a realidade da empresa. Em paralelo, rolam os testes pesados de integração e o treinamento de quem realmente vai colocar a mão na massa no dia a dia. Por fim, a tensão vai lá no alto com a migração dos dados antigos para o grande momento, o famoso Go Live. Aquela velha colcha de retalhos é desligada para sempre e o novo motor finalmente assume o controle do carro. Mas nem tudo são flores, né? Chegamos à seção 5, gerenciando os riscos. Pessoal, os obstáculos para fazer isso dar certo na vida real são imensos. Se a transição daqueles sistemas antigos for mal feita, a gente pode simplesmente apagar do mapa o histórico da empresa. E nem preciso dizer que prazos e orçamentos viram uma bola de neve rapidinho se o planejamento não for à prova de balas, né? Agora, quer saber qual é a maior ameaça de todas? O fator humano. A resistência dos próprios funcionários. Aquela insegurança natural de ter que aprender um jeito totalmente novo de trabalhar é um risco operacional gigantesco. E a verdade é que o buraco é mais embaixo, vai muito além do software em si. Fraquezas na própria estrutura da organização podem colocar tudo a perder. Ter uma equipe de suporte com pouca qualificação técnica, por exemplo, é um veneno a longo prazo. Mas sabe qual é o golpe fatal mesmo? A falta de governança corporativa e a ausência daquele comprometimento real da alta diretoria. Porque, vamos ser sinceros, se os chefes não dão a base e o apoio necessários, não tem ERP milagroso no mundo que consiga consertar uma empresa mal gerida. Para amarrar isso tudo, vamos voltar rapidinho naquela imagem da colcha de retalhos. É indiscutível que o poder de um sistema centralizado transforma o negócio, mas o caminho até lá é cheio de armadilhas. E sabendo que essa troca é um ponto sem volta e que um errinho pode custar a vida da empresa, a pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: será que as organizações de hoje estão de fato maduras, com a governança em dia para encarar essa evolução? É uma reflexão muito válida para quem se importa com o futuro da gestão corporativa. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise e a gente se vê na próxima.